graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus continue nos abençoando para sermos edificados pela sua palavra. Hoje eu quero ler o texto de Levíticos, capítulo 6, e ler o verso 13. O verso 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero considerar aqui nesta reflexão o contexto. O contexto está no verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, aqui fala de lenha. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Aí eu quero considerar nessa nossa reflexão, por que lenha? Por que lenha? Por que lenha? Impressionante que poderia ser papel. Papel não queima também. Papel não acende também. Poderia ser papelão, mais resistente um pouco. Mas tanto um como o outro, quase que imediatamente seria consumido, viraria pó. Talvez não desse nem tempo de acender o fogo. Mas a lenha, ela também queima. Ela também vira pó, vira cinza. Só que a grande diferença nós encontramos no versículo 13. Por ser lenha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então Deus está nos falando, por que lenha? Deus está falando de continuidade. A lenha queima, mas demora a ser consumida. Olha que o sacerdote tinha que colocar lenha. Ele colocava de manhã, ficava aceso o fogo à tarde, à noite, à madrugada. E quando amanhecia, o sacerdote já tinha que estar lá com mais uma lenha para não deixar o fogo apagar. Então, na verdade, Deus está falando de continuidade. Ele quer mostrar para nós que a obra dele é contínua na nossa vida. Nos salvou, acabou. Não. Nos restaurou, acabou. Nos transformou, acabou. Nos libertou, acabou. Não, pelo contrário. Aí que estará começando. Olha o que ele diz para Nicodemo: necessário te nascer de novo. Sem novo nascimento não tem início da obra de Deus na nossa vida.
Porque o novo nascimento é a condição que Deus nos dá para podermos entender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então Deus está falando de continuidade. Um outro momento é quando a gente lê Êxodo 3:2, que diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Veja que Deus está falando de continuidade. Moisés está impressionado com a sarça ardendo no fogo. Porém, a sarça não se consumia, não acabava. A sarça não virava cinza. A sarça mantinha-se sarça no meio de um fogo que ardia. Deus está falando de continuidade. Deus está dizendo: olha, eu sou Deus eterno, todo-poderoso, que começo, permaneço fazendo a minha obra e continuarei realizando a minha obra na vida de vocês na eternidade. Eu fico pensando como as pessoas desanimam por qualquer coisa. Eu fico pensando como as pessoas se esmorecem por qualquer coisa. Eu fico pensando como as pessoas, elas, por qualquer coisinha, abandonam coisas tremendas, riquezas tremendas, momentos que o mundo não pode oferecer. Temos que pensar, a obra de Deus ela é contínua. Ela está sempre acontecendo e sempre acontecerá. Queremos também ainda chamar a atenção para Lucas 24:32, que diz: disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Coisa tremenda. Eles ouvindo palavras que ardia o coração. Chamava atenção. Era mais interessante, importante para se considerar o que estava ardendo no coração. E a Bíblia diz aqui que o que estava ardendo era as Escrituras, era a palavra de Deus. Então agora eu quero dizer o seguinte: Deus, Ele fará uma obra contínua na nossa vida, usando a palavra para fazer arder no nosso coração toda vez que erramos, toda vez que falhamos. É uma forma de chamar a nossa atenção, é uma forma de nos mostrar: olha aqui, o caminho é este, não é este. Deus é maravilhoso. Por isso o fogo arderá continuamente, o tempo todo, a qualquer momento. A necessidade chegou, o fogo está ali para atender a minha necessidade, para me iluminar, para me aquecer, para me orientar, para arder. Tantas manifestações que a gente pode tirar daqui com relação à lenha. Por isso ela é importante, porque eu não preciso dela para agora.
preciso dela para toda a minha vida. Por isso, eu não preciso dela por causa de uma necessidade. Eu preciso dela por um estilo de vida. E eu gostaria de considerar, terminando essa reflexão, a lenha para o sacerdote era uma lenha mesmo, tirada no mato. Agora, a lenha hoje não é outra coisa senão a palavra de Deus. Então Deus está me chamando a atenção para uma vida contínua de devocional, uma vida contínua de envolvimento com o conhecimento da pessoa dele. Deus está me chamando para que eu não viva sem perceber a sua presença, porque se trata de continuidade. E aí diz que o sacerdote sou eu. Então eu tenho a responsabilidade de todo dia estar meditando na sua palavra, estar orando ao Senhor, mantendo essa comunhão com Ele e não deixando o fogo apagar. Com essa palavra eu quero edificar a sua vida, quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre você, despertar a sua vida, fazer com que você venha a ser motivado novamente a se envolver num processo contínuo de comunhão, num processo contínuo de aprendizado com a pessoa do nosso Deus. Assim eu te abençoo, no nome de Jesus, e digo amém.